Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do oitavo ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos ver algumas situações envolvendo operações de adição e subtração com números inteiros, né, em diferentes contextos. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, falaremos primeiro aí sobre números inteiros, né? Então, antes de tratarmos das operações com inteiros, né, nós devemos recordar quais elementos fazem parte desse conjunto. Então, pertencem ao conjunto dos números inteiros todos os números positivos, negativos e também o número zero, né, que é um número que não é nem positivo e nem negativo. Sendo assim, o conjunto dos inteiros, né, representado pela letrinha em maiúsculo Z, ele vai compreender aí todos os negativos, né, infinitamente para a esquerda, como também todos os positivos aí infinitos, né, para a direita aí da nossa reta. Então, as operações com números inteiros, elas estão relacionadas com a soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, ao realizar alguma das quatro operações com esses números, nós devemos também operar o sinal que os acompanha. Então, vamos para a nossa primeira situação problema. Supondo uma reta numérica, responda, letra A, quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste de um ponto em linha reta? Letra B, quantos graus há entre 3 graus Celsius abaixo de zero e 12 graus Celsius acima de zero? Letra C, quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? Muito bem, então vamos aí para a nossa resolução, né? Na primeira situação, nós temos 90 quilômetros a oeste e 50 quilômetros a leste, conforme a representação na reta numérica. Então, observe aí que nós temos 90 quilômetros a oeste, né? Nós temos o nosso zero aí para situar, e nós temos 50 quilômetros a leste. Então, se a gente for observar a distância, né, entre essas posições, somaremos 90 aí da esquerda mais 50 da direita, e isso vai dar igual a 140 quilômetros. Na letra B, nós temos 12 graus Celsius acima, né, de zero, mais 3 graus Celsius abaixo de zero. Somando aí as duas distâncias, teremos um total de 15 graus Celsius. Na letra C, nós temos 30 metros acima do nível do mar, né? Então, 30 metros aí acima, mais 80 metros aí abaixo do nível do mar, né? Então, nós temos em distância 30 mais 80, que dá 110 metros. Observando que todas essas questões, nós devemos tratar, né, o número como módulo, né? Observando o seu módulo aí, já que estamos falando de distância do ponto zero. Vamos para a segunda situação problema. 5 estudantes de diferentes países em intercâmbio registraram as temperaturas médias em um mesmo dia de fevereiro em suas cidades de origem. Então, observe aí na tabela as temperaturas registradas e vamos então para a letra A. Em qual capital você acha que fez mais frio? Observe a temperatura aí das cidades observadas. Letra B, em qual capital fez mais calor? Letra C, desenhe uma reta numérica e organize as capitais por ordem de temperatura. Então, vamos lá? Qual capital você acredita que fez mais frio? Se você pensou na Ósio, na Noruega, que fez menos 10 graus Celsius, você acertou. Letra B, qual capital fez mais calor? Então, observe que a capital que fez mais calor foi o Rio de Janeiro, no Brasil, né? Que fez uma temperatura positiva aí de 30 graus Celsius, uma temperatura bem quente. Vamos então organizar as temperaturas aí da letra C numa reta numérica agora. Trazendo novamente aí a tabela para você observar o que vamos construir. Então, vamos marcar primeiro aí o ponto zero, né? Que é a temperatura de Tóquio, no Japão.
0 graus Celsius. Agora vamos marcar ali para a esquerda da reta numérica, né? A temperatura de Londres, na Inglaterra, de menos 3 graus Celsius. Agora vamos marcar ainda para a esquerda do zero, né? A temperatura aí de menos 10 graus Celsius, que é a temperatura de Oslo, na Noruega. Muito bem, colocamos todas as temperaturas negativas, agora vamos preencher aí as temperaturas positivas que ficam à direita aí do nosso zero na reta. Então, vamos preencher primeiro aí a temperatura de 22 graus Celsius, que é a temperatura de Montevidéu, né, no Uruguai. E em seguida, vamos preencher aí com 30 graus Celsius, que é a temperatura do Rio de Janeiro, no Brasil. Então, com isso, nós completamos aí a nossa reta numérica das temperaturas. Vamos então para a nossa situação problema de número 3. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Então, quantos pontos a equipe obteve ao longo desse torneio? Então, vamos observar aí. Observe aí que nós temos, olha, 4 pontos aí, né? No primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Observe que ambos os números, né, têm sinais positivos, então nós vamos somar, né, esses dois números e manter esse sinal de positivo aí no resultado. Então, 4 mais 5, temos 9 positivo, então, aí, que equivale à quantidade de pontos que a equipe obteve ao longo do torneio. Situação problema de número 4. Pensando ainda nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Então, quantos pontos a equipe perdeu ao longo desse torneio? Então, observe aí que nós devemos somar, né, dois números que são negativos, ambos têm o mesmo sinal. Então, nós vamos somar esses números em módulo, né, 2 mais 4, que dá 6, e vamos repetir esse sinal aí de negativo. Então, nós podemos observar que a equipe perdeu ao longo do torneio menos 6, né? Ou seja, perdeu, né? A ideia do menos é a ideia de perder, né? De perda. Então, perdeu 6 pontos. Situação problema de número 5. Jonas entrou no elevador no andar térreo. Desceu inicialmente 2 andares e em seguida subiu, né, 6 andares. Em qual andar o elevador do Jonas parou? Então vamos pensar aí um pouquinho. Observe, né, que ele desceu inicialmente 2 andares, certo? Então nós temos aí um 2 negativo. Em seguida, ele subiu, né, 6 andares. Então, esse 2 negativo aí, né, foi operado com esse 6 positivo. Então, temos uma soma aí de 2 números com sinais diferentes. Então, quando nós temos uma situação dessa, nós fazemos a subtração desses números em módulo, né, desconsiderando seus sinais. Então, observamos quem é o maior aí em módulo, é o 6, fazemos 6 menos 2, né, que é o menor em módulo aí. Então, nós temos como resultado o número 4. Agora, para colocarmos o sinal nesse resultado, devemos manter o sinal, né, do maior número aí em módulo, que é positivo, né, o sinal do 6. Então, com isso, nós podemos perceber aí que o andar, né, que ele parou, aí que o elevador parou, é no quarto andar, né, foi no quarto andar. Observe aí a diagramação feita aí na reta, né, que você pode identificar isso de uma forma aí mais visual, certo? Então, vamos agora observar as situações problema de número 3, 4 e 5 e concluir algumas coisas, né? Então, observe aí que nós tivemos uma soma entre dois números positivos, né? Tivemos uma soma entre dois negativos. Então, nós somamos dois números com o mesmo sinal. Então, quando isso acontece, nós adicionamos os módulos desses números e mantemos, né, o sinal aí que os sinais são iguais, né? Mantemos esse sinal igual aí que pode ser positivo ou negativo. E tivemos uma outra situação onde somamos, né, dois números com sinais opostos, aí, sinais diferentes, certo? Então, quando isso acontece, quando os sinais são diferentes,
nós subtraímos os módulos desses números, né? E mantemos o sinal do número que está mais distante da origem, ou seja, maior em módulo, certo? Que nesse caso aí foi positivo. Muito bem, então vamos revisar, né, um pouquinho aí da nossa aula para entender o que aconteceu na nossa aula de hoje. Observe, né, que a nossa aula se encerra por aqui. Nós vimos em nossa aula operações de adição e subtração com os números inteiros em diferentes contextos. Então, observe aí, né, que nós podemos concluir que quando somamos dois números com sinais iguais, devemos operar a adição entre esses números e repetir o seu sinal, certo? E quando somamos dois números com sinais diferentes ou distintos, né, nós devemos efetuar uma operação de subtração entre os módulos desses números e repetir, né, o sinal daquele número que apresenta maior módulo, né? Ou seja, o número que está mais distante da origem zero. Então, se você conseguiu aí recordar, né, nessa nossa aula de retomada, né, esse conteúdo que você viu na série anterior e conseguiu lembrar direitinho, que bom! Continue com a gente, né, nas nossas próximas aulas. Acesse também a nossa plataforma Eduque e com isso você vai ter aí, né, um aprendizado muito melhor no seu ano letivo. Até mais!